E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos para mais uma videoaula do canal Ao Vivo Gel aqui no YouTube. E como vocês escolheram no Instagram, o nosso assunto de hoje é sobre os modelos de produção industrial, onde a gente vai falar justamente sobre as características que cada modelo teve ao longo do seu desenvolvimento, onde a gente vai ter como referência a segunda revolução industrial, onde a gente percebe nessa revolução que mais áreas do planeta passam a se industrializar. Você percebe que sai do continente europeu, que se inicia na Inglaterra, depois a Alemanha e outros países na Europa se industrializam, depois nós temos o Japão, os Estados Unidos, tendo a sua industrialização no século XIX, e principalmente quando a gente inicia o século XX e percebendo a grande competitividade que se estabelece entre as indústrias, há uma necessidade de buscar mecanismos para que a produção industrial se torne mais eficaz. E dentro dessa condição, Taylor inicia os seus trabalhos pensando justamente nessa necessidade de aumentar a produtividade. E para que houvesse aumento da produtividade, era necessário que tivéssemos a diminuição dos custos de produção. E dentro dessa condição, para diminuir os custos de produção, ou pelo menos otimizar esses custos de produção, Taylor fixou a sua ideia justamente no trabalhador, de maneira que o trabalhador pudesse ser mais eficiente ao executar as suas tarefas. E dentro dessa questão de buscar essa eficiência, Taylor estabelece justamente uma condição em que você especializa o trabalhador, faz com que o trabalhador se torne eficaz em apenas uma atividade, para com isso aumentar a sua produção. Mas para que ele se torne eficiente, você tem que fazer com que haja a eliminação de movimentos inúteis. Ou seja, você faz o trabalhador estabelecer um padrão e, consequentemente, fica lá com gestos repetitivos para que com isso ele possa produzir e a indústria, consequentemente, aumentar a sua concepção de fornecimento de mercadorias. E aí, para pensar na condição de você imaginar que o trabalhador tem que ser mais eficiente, o que Taylor raciocina? Nos prêmios por produtividade, dando a ideia de que quanto mais produtivo o trabalhador se torna, maior vai ser a sua possibilidade de remuneração. E, logicamente, se a indústria tem a condição de remunerar mais o trabalhador diante do seu aumento de produtividade, é porque ela se beneficia justamente desse trabalho. A gente vai lembrar muito bem daquela teoria da mais-valia, que o trabalhador recebe uma pequena parcela daquilo que ele produz. Então Taylor vem justamente com essa ideia. E dentro dessa condição, o trabalhador é monitorado o tempo todo. Então o papel da gerência é muito importante dentro da estrutura de Taylor para poder fiscalizar a atitude, a atividade, a forma que o trabalhador está se portando dentro da execução das suas atividades. E aí, dentro dessa ideia, inspirado nas concepções de Taylor, nós temos justamente Ford. E aí, o que Ford faz? Ford estabelece uma condição de que, junto dessa especialização do trabalhador, que Taylor já havia promovido, ele faz com que nós tenhamos as linhas de montagem, ou seja, o trabalhador é colocado na fábrica de forma que a utilização de esteiras faz com que o produto chegue até aquele determinado trabalhador e ele vai executar a sua determinada tarefa, ou seja, promove o que a gente gosta de chamar de alienação do trabalho, ou seja, o trabalhador fica alienado a produzir apenas daquela maneira, apenas daquela forma, a executar apenas aquela determinada função. E dentro disso, Ford vem com uma ideia muito simples. Ele imagina que quanto mais ele produzisse, ele conseguiria diminuir os custos de produção. E diminuindo os custos de produção, ele conseguiria fazer com que o seu produto fosse acessível para mais pessoas. Então ele buscava a valorização do trabalhador para motivá-lo a produzir mais. Ou seja, ele era valorizado com salários adequados de maneira que ele se sentia capaz de consumir aquilo que ele produz. Então, basicamente, a ideia de Ford é fazer com que tivéssemos a concepção do bem-estar social do trabalhador. E aí, dentro dessa condição,
essa produção se torna muito mais ampla. Só que aqui, pessoal, você vai perceber o seguinte, a gente parte do seguinte padrão. Nós partimos de um padrão de que a produção, o trabalho, ele é empurrado, né? A produção ela é empurrada. Como que seria uma produção empurrada? Você tem a fábrica e a fábrica produz os bens e coloca para serem comercializados que vão chegar até o consumidor. Ou seja, empurra o produto para o consumidor. Beleza? Ou seja, dentro de um processo que você primeiro produz bastante para depois colocar o produto no mercado e, consequentemente, esse produto ser consumido. Beleza? E para esse produto ser consumido, ele tem que ser acessível. Vamos pensar. Guardou essa ideia de produção empurrada? Porque a gente vai comentar do negócio para poder comparar. Por quê? Porque quando passa todo esse processo, e a partir do século XX, né, que nós tivemos o Taylor e o Ford no início do século XX, nós vamos ter já na terceira revolução industrial uma mudança desses modelos, uma mudança desses comportamentos. E aí vem justamente quem? Vem justamente o toyotismo. Quando a gente fala do toyotismo, pessoal, a principal característica dele é quando a gente entende que ele observa que o trabalhador ele tem que ser extremamente qualificado. Ou seja, você tem que promover uma qualificação do trabalhador para que esse trabalhador possa executar de maneira eficiente as tarefas. E o mais, o trabalhador tem um conhecimento total daquilo que ele está produzindo. Por mais que ele seja voltado para uma determinada área, mas fica mais fácil dele ter a resolução de possíveis problemas. Vamos fazer uma comparação. Quando você fala do Fordismo, produz os bens, produz e vai, coloca no mercado. Você não tem a identificação de nenhuma possibilidade da ocorrência de um defeito que o produto possa ter antes dele chegar ao consumidor. Já com o Taylorismo, não. Você tem um trabalhador qualificado e faz com que haja totalmente o que nós consideramos como padrão de qualidade. E quando você fala do padrão de qualidade, ele está relacionado justamente com a ideia de você ter uma produção que valorize aquilo que está sendo produzido, que valorize o consumidor que vai ter um produto de qualidade para dispor dentro das suas exigências e dentro disso fideliza o produto, o consumidor dentro daquele determinado produto. E aí para isso eu tenho que ter um trabalhador altamente qualificado. E dentro dessa condição, poxa, o Ford, ele produzia muito, então ele comprava muita matéria-prima, né? Ele tinha muitas peças. Já no Taylor, no toyotismo, você não vai ter essa concepção. No toyotismo, você vai promover o que a gente chama de produção flexível. O que é a produção flexível, Flávio? A produção flexível ela é de acordo com a demanda. Ou seja, você vai produzir de acordo com o que o mercado consumidor está exigindo do seu produto, né? Ou seja, basicamente é você fazer uma produção sob encomenda. E aí entra dentro do que eu estava falando. Lembra que eu falei de produção empurrada, que era justamente o que acontecia com Ford? Já no toyotismo vai acontecer o contrário. Você espera que o consumidor procure o seu produto. E aí você vai fazer o quê? Uma requisição do quanto a ser produzido. Produz e leva esse produto para o consumidor. Então você vai pensar, por exemplo, nos automóveis, né? Hoje você vai comprar um carro, geralmente o que você faz? Você pode montar o carro, né, de acordo com as suas preferências, e aí dessa forma você está o quê? Encomendando o carro. Esse carro demanda um tempo para ser produzido até chegar ao seu consumo. Justamente por quê? Porque vai produzir um carro de uma forma mais específica dentro das suas necessidades, dentro das suas preferências. E essa é justamente quando a gente fala sobre essa produção flexível e dentro disso você raciocina sobre o que nós chamamos de just in time, ou seja, a produção de acordo com a demanda, beleza? E aí, nesse caso, uma característica interessante é que você tem menos estoques. Você não vai ficar comprando muita matéria-prima para produzir. Você compra matéria-prima de acordo com a necessidade de produção do bem que a sua fábrica faz. Essa que é a grande ideia. Então, essa que é a grande diferença em relação do toyotismo para o fordismo, porque justamente ele faz com que tenhamos uma qualidade do produto muito grande. Basicamente, eu posso falar que o fordismo ele fez com que a fábrica produzisse tudo. Praticamente as peças todas eram produzidas
pela fábrica, né? Ele promovia uma concentração da atividade industrial em um determinado ambiente, em um determinado lugar. Já o toyotismo não. O toyotismo faz o quê? Ele não produz todas as peças, ele terceiriza, ele compra peças de outros fornecedores, justamente para poder fazer com que ele enxugue os seus custos e compre apenas aquilo que é necessário. E dentro disso ele permite que haja uma dispersão espacial das indústrias. Beleza? Então esse é o sistema que de certa forma a gente percebe a aplicação dele de uma maneira mais intensa nos dias de hoje. E aí você pensa, poxa Flávio, eu sempre ouvi falar disso mesmo, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Agora, convém comentarmos um pouquinho sobre o Volvismo, tá? O Volvismo foi desenvolvido desde os anos de 1960 e com uma aplicação maior nos anos 90. E a característica desse Volvismo, pessoal, é voltada assim, poxa, é o toyotismo dentro da característica, né, da produção, mas uma característica importantíssima é a ideia do aperfeiçoamento dessa produção. E esse aperfeiçoamento dessa produção, ele se faz a partir do momento de experimentar, de produzir de acordo com experimentações para chegar num produto mais adequado. E isso se faz quando você coloca nesse processo de produção a característica do seu trabalhador. Ou seja, o trabalhador é levado em consideração nas decisões que a fábrica executa. Na forma de produzir, o trabalhador tem como opinar, o trabalhador tem como ser ouvido dentro das suas percepções quanto àquilo que ele está produzindo. Então, basicamente, você vai pensar na criatividade, que vai ser muito valorizada dentro desse sistema, e também na ideia do trabalho coletivo, tá certo? E uma outra característica que também é muito importante do volvismo é a ação sindical, né? A valorização dos direitos trabalhistas, que isso também é importante em toda a relação que se estabelece entre empregado e trabalhador. Tudo beleza? Então, pessoal, esses são os modelos, essa é a característica que vocês podem ser cobrados em prova, que é justamente de ter uma condição de diferenciar, tá, esses modelos de acordo com aquilo que eles propõem. Tudo bem? Então, no mais, pessoal, foi um grande prazer e fiquem esperando a nossa próxima videoaula, que em breve, semana que vem, né, como todos sabem, toda quarta-feira nós vamos ter mais uma videoaula aí, beleza? Então fique com Deus e até a próxima e muito obrigado. E por favor, peço a vocês que divulguem, que compartilhem, que teçam os seus comentários, que isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, porque a ideia do Ao Vivo Gel é justamente compartilhar conhecimento, é justamente permitir que vocês possam aqui estar me ouvindo, às vezes nem me conhecem, mas ter uma percepção de que a proximidade se faz necessária mesmo dentro de um ambiente virtual, né? Eu quero que vocês assistam às aulas e sintam-se em casa e, consequentemente, isso vai ser muito favorável no processo de aprendizagem, tá joia? Então, um abraço e até a próxima!